Olá, investidor. Será que a queda vista em outubro foi algo passageiro e que o mercado já estaria pronto para retomar a sua trajetória de alta? Esse mercado me faz lembrar aquele período da eleição do Donald Trump em novembro de 2016. O mercado estava ali preocupado, a beça, o S&P estava por volta de 2.150 pontos. Houve a eleição do Trump, o mercado caiu naquela madrugada bastante e depois só subiu, né? Hoje estamos num patamar bem mais elevado, mas se passaram 2 anos e as tensões são outras. Temos aí essa tensão comercial entre a China e os Estados Unidos, a principal, ou talvez o principal evento do ano, e muitos outros fatores, né? O mercado americano, o próprio ciclo expansionista americano já se encontra no estágio bem mais avançado. Então, nessa briga, se foi uma simples realização ou não, isso aí não tem muito o que dizer. Eu queria simplesmente explorar um dos lados com base numa apresentação feita pelos estrategistas da Givco na Ásia recentemente. Há uma corrente que diz que isso daí é algo passageiro, uma simples realização, pelo fato de que o custo do dinheiro ainda se encontra baixo e a taxa de retorno das empresas americanas ainda se encontra bem acima. Há um spread positivo. Com isso, as ações tendem a retomar seu ciclo de alta. Quem está pessimista, entretanto, vê de uma outra forma. Já começa a enfatizar alguns problemas, né? Problemas esses como a própria cadeia de suprimentos entre a China e Estados Unidos. Isso aí está sendo desmontado através dessa tensão comercial e diversos outros problemas relacionados ao preço do petróleo, relacionado à própria economia americana, que já mostra sinais de fraqueza. Você vê o setor imobiliário, o setor automobilístico, ambos os setores estão performando muito mal. São setores que normalmente mostram sinais, né, sinais antecedentes, tanto num processo expansionista como contracionista. Então, se você olha para as ações da Home Depot, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai ver uma queda expressiva de 210 para 170 dólares, embora tenha se recuperado nos últimos dias. O que eu queria apresentar para vocês, na verdade, caso o mercado não esteja realmente agora num ciclo de baixa, num bear market, como que normalmente esse mercado, esse ciclo termina? Isso, né, na verdade, é uma simplificação, mas é interessante aqui abordar 3 tópicos, 3 assuntos que influenciam no processo de reversão. Temos um mercado marcado, um ano de 2018 marcado por um comportamento em que quase não há classe de ativo que esteja performando melhor do que dólar cash. Tá? As ações americanas eram as exceções e já não estão com o desempenho de outrora. Então vamos lá, né? Temos um mercado que a gente vê uma enorme divergência, uma quebra numa correlação entre o desempenho das ações americanas e o desempenho dos mercados emergentes, como visto lá atrás, há 20 anos atrás, na crise da Ásia. Só naquele momento que a gente teve uma quebra de correlação similar a essa vista em 2018. Então isso aí também é algo que a gente deve ficar atento. Então, o Louis Gavin, em sua apresentação, ele fala que para um bear market, um ciclo baixista, ser interrompido, normalmente você tem um desses 3 ou uma combinação dos fatores, né, acontecendo para promover essa reversão. Ele começa falando sobre um colapso no preço do petróleo. O preço do petróleo acaba sendo um imposto global, né? Quando o petróleo sobe, mercado emergente, normalmente importador de petróleo, precisa de mais dólares e acaba entrando em recessão. Então, um colapso do preço do petróleo normalmente contribui para uma performance mais positiva nos mercados emergentes. Entretanto, a gente tem a situação da Venezuela, que até pouco tempo atrás tinha em operação 84 plataformas, hoje só tem 24. E os especialistas dizem que em questões de alguns meses a Venezuela vai deixar de ser uma exportadora de petróleo, embora tenha as maiores reservas de petróleo do mundo, porque a Venezuela não está pagando as empresas de serviço como Halliburton, Schlumberger. Está realmente uma situação caótica na Venezuela. Temos a situação também do Irã, que, né, teve seu nível de exportação colapsou lá em 2014,
Obama fez um acordo, voltou a exportar 1,5 milhão de barris e agora sua exportação também deve ser bem reduzida por sanções que serão impostas a partir de agora, de novembro, por Trump. Tá? Então essas sanções com relação ao Irã também é uma incógnita. Por quê? Até essa questão da morte do jornalista do Washington Post, o Jamal Khashoggi, isso também tem uma influência ali em dois grandes importadores de petróleo, como a Turquia e também a China, que talvez, devido a essa questão geopolítica, possa fazer com que Washington, Trump, faça vista grossa com relação à importação de petróleo por esses países. Então essa questão do petróleo, o colapso do preço do petróleo, embora o petróleo venha caindo nas últimas semanas, está como uma variável de baixa probabilidade que o petróleo vá cair muito mais do que esses níveis que a gente está vendo agora, por todas essas questões já mencionadas. A outra questão seria um estímulo fiscal chinês. Normalmente a China, antigamente falava que mercado emergente era um levered play, uma aposta alavancada em cima do dólar. Hoje, a gente pode falar que o mercado emergente é uma aposta alavancada em cima dos estímulos chineses. Os mercados emergentes subiram bastante depois da crise de 2008, quando a China colocou dinheiro à beça no mercado, tivemos o super ciclo das commodities, e subiu também em 2016, quando a China reestimulou. Será que a China vai reestimular novamente agora? Essa é uma grande questão, tá? É uma questão que muitos estão debatendo. Ela naturalmente vem fazendo algumas coisas pontuais, como cortando compulsório. A gente já vê uma certa estabilidade no preço das ações chinesas nas últimas semanas, mas alguns especialistas atribuem uma baixa probabilidade também, dado que a China ela está comprometida com a situação, ela está tentando diminuir o risco na sua economia. Naturalmente ela não quer sofrer um período deflacionário lá, mas também ela também pode jogar mais pesado com os Estados Unidos, é o que eles chamam de playing hardball nesse caso. E por último aqui, o terceiro fator também considerado seria o Fed injetar liquidez nos mercados. Só que, poxa, nesse exato momento a gente vê um Fed que vem reduzindo os seus ativos. Um Fed cujo presidente, o Jeremy Powell, no começo do mês, disse que o processo de normalização da taxa de juros estaria ainda distante, seria um processo mais longo, e isso contribuiu muito para a queda no preço das ações, e o Trump realmente verbalizando ali, falando que o Fed tinha que parar de subir, que estaria estragando os seus planos. Naturalmente, se o Fed faz um meia volta, vou ver agora, vai realmente comprometer a autonomia do Banco Central e também a sua política de defesa com relação a esse processo de normalização. Dito isso, há quem diga que o Fed não vai tão longe como muitos pensam. Tem gente, o mais extremista, um dos mais extremistas é o Ian Hatzius da Goldman Sachs, que diz que o Fed vai levar agora a taxa em dezembro e vai fazer mais 4 aumentos em 2019. O mercado trabalha com 2 a 3, mas tem gente, como o pessoal da Gavekal, que acredita que vai ficar entre 1 e 2 e o Fed volta a injetar liquidez no mercado. Por que isso? Por que essa visão? Por que o Fed teria que promover uma virada tão cedo? E aí, o pessoal da Gavekal olha para o que está acontecendo com o setor imobiliário, olha para o que está acontecendo com o setor automobilístico, olha para o que está acontecendo com os leilões semanais em que o governo americano está colocando bastante, tendo que emitir diversos títulos para rolar sua dívida. Em agosto, pela primeira vez na história, o que foi arrecadado nos Estados Unidos não foi o suficiente para pagar as despesas de entitlements, que é o welfare, o bem-estar, a previdência, Medicare, Medicaid, e mais os juros. Então isso daí, lógico que é um índice um tanto volátil aí, a arrecadação americana, mas você já começa a ter problemas, não com relação a financiamento. Os Estados Unidos vai conseguir se financiar sua dívida fácil, é um país que tem um grau de atratividade muito grande, mas a que preço? Pode ser que a taxa de juros seja um pouco mais elevada.
e isso certamente contribui para um mercado mais, um mercado mais arredio aí no caso. Mas aí a tese seria que o Fed seria o salvador da pátria. E essa é uma tese que realmente teremos que ter paciência para observar o desempenho dos mercados. Mas importante aqui para finalizar, eu gostaria já de falar para vocês, você que está me acompanhando aqui, que eu vou estar fazendo uma palestra esse mês pela corretora MyCap, tá? A gente deve organizar uma palestra em que eu vou abordar esses assuntos em muito mais detalhes, tá? Falar sobre isso, falar sobre a questão europeia, a saída da Angela Merkel, que não a saída, mas ela não irá concorrer, e as repercussões que isso poderá ter nos mercados e muito mais. Então fique ligado, tá? E assim que a gente tiver uma data, tudo certinho, você será devidamente informado. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo.